É com você. Ah, é que não ia falar. Oi, gente! Como eu avisei no final da última aula, a gente ia começar a arte contemporânea, que até é estranho dizer arte contemporânea atual, né? É muito Mas é engraçado esse assim que está no conceito. material, viu, Ronald? Eu sou papagaio de pirata. Eu só digo, E o que é Ronaldo, Ronaldo. e é uma certa impressão, é uma certa impressão no sentido de não de impressão, né, de impressão positiva. Por quê? Porque hoje a gente pode discutir a arte modernista, né, no sentido mais amplo da maluquice, né? Sim, é. E porque as pessoas vivem falando de modernidade para a contemporaneidade, né? Se é- Aí às vezes a você gente tem assim é porque não. a pós-modernidade, que é a pós-contemporânea. É, já tem. E eu não sei nem o que que a gente tem hoje, né, Ronald? Na sociologia, a gente usa muito o conceito de pós-modernidade, por É, dois motivos, né? A ideia de ruptura com aquilo que seria o contemporâneo, que vai até a queda do Muro de Berlim, sim, e toda aquela discussão pós-Guerra Fria. E aí a gente tem também a pós-modernidade como sentido de volta aos conceitos modernos que foram perdidos na contemporaneidade. sim, sim, sim. Bom, Você mas vê, o a fato psicologia é, é arrumadinha. é. Agora sim, eu ainda acho que a gente perde muito por colocar tudo numa classificação, sabe, Ronald? Eu não sei, essa é a impressão que eu tenho. O Que a gente, problema é uma questão, assim, a gente classificou demais e também fragmentou demais. Por exemplo, é difícil hoje você pegar e estudar literatura, estudar história, estudar filosofia, porque é tudo muito separado, como se não tivesse uma coisa a ver com a outra. sim, E aí a gente perde muito na ideia, por exemplo, de um estudante que está ali prestando atenção na sua aula e pensando ao mesmo tempo, está falando do século XIX, ele está pensando em filosofia, ele está perguntando o que aconteceu no Brasil no século XIX ou o que aconteceu na Europa no século XIX. sim, 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 sim. Essa reflexão sua é massa, porque assim, com todo o fato de o Brasil ser produto da cultura europeia, em muitos aspectos, há muito do nosso que nunca vai ser europeu, né? Não. Eu estava dizendo aos meninos hoje, quando a gente fala da questão do patrimônio, né, cultural, né? Eu estava falando com os meus segundo ano, que eles têm patrimônio material e material no segundo ano também, né? Você vê que essa galera não bom, você presta muita atenção e joga tudo para o terceiro ano. Então, está dizendo que, assim, você tem hoje lá no prédios tombados, sobrados tombados, que estão lacrados, ou seja, emparedados, fechou as portas e as janelas, esperando que eles venham cair para construir algo em cima do que eram eles. Quando que, na verdade, deveriam ter feito uma restauração e aproveitar aquele patrimônio para ter um acervo, né, turístico. Porque o cara vem lá da Europa para cá, ele está procurando uma idade média tardia, ver como é que foi a questão da colônia e tal. E são coisas que só tem aqui, assim como É, coisas que só tem lá no Uruguai, né? Coisas que só tem no Chile ou na Argentina. Então, assim, preservar o patrimônio é também saber uma questão econômica do processo de turismo, de ganho, né? E Salvador já teria isso naturalmente pela sua riqueza arquitetônica, mas está deixando os casarões todos ali, principalmente na ladeira da montanha, né? abandonados, né? Esperando, e o povo está só esperando que eles caiam. Então, até fazendo por onde? Você fecha as portas, a porta, a janela, mete lá uma parede, deixa aquilo que está ali, e porque não pode demolir, então vai deixar cair por si, né? É, realmente é uma coisa que entristece quem estuda patrimônio, arte, essas coisas, né? Porque é uma coisa que está no passado, que fala da nossa história e que está sendo negligenciada a ponto de ser destruída mesmo.
Uhum. Tá aí um exemplo, né, tem muitos, aí nesse caso é uma questão da Adriana Varejão, mas tem muitas igrejas que no processo de restauração tinham azulejos bem portugueses, né, ou que vieram da Europa, da França, da Espanha, porque França, ou melhor, Espanha e Portugal são dois países extremamente barrocos e cristãos, né? Então tinha muito isso, e que a restauração perdeu muito, né? Enfim, mas a arte contemporânea é uma outra coisa, a gente já falou sobre todas essas questões, né? Mas aqui a gente está agora convidando vocês para essas primeiras décadas do terceiro milênio e de como essa arte contemporânea hoje é produto de uma contemporaneidade que veio principalmente a partir da década de 60, mas se fala muito depois de 1945, né? 1945, fim da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? E ela se estende até os dias atuais. Então, a gente, por exemplo, hoje tem street art, que é arte de rua, né? A gente tem a performance, a gente tem a land art, que é a arte da terra. Então, tem muita coisa que. E ainda tem a presença da tecnologia, né, Ronald? Quer dizer, além de tudo isso que veio desde a metade do século XX, ainda teve o desenvolvimento tecnológico, né, que trouxe muito a arte tecnológica. Como é que a gente hoje não vai falar que a tecnologia dos jogos, dos aplicativos, tem jogo que, quando você vê alguém jogando, diz assim, nossa, que negócio bonito, né? Que estética. Porque isso também é um marketing, né? Prender pela estética, a cor é estudada hoje, né? Então a gente tem a tecnologia, a gente tem a questão do engajamento, a arte usada como protesto, como denúncia, a arte usada como uma forma de dizer eu não aceito a realidade da forma como ela se apresenta. A gente tem a transformação do espaço urbano, a transformação a partir do grafite, e aí a gente já convida vocês a entenderem que grafite e pichação são coisas diferentes e que há um preconceito muito grande. Houve realmente um desenvolvimento de vários tipos de preconceito com essa arte contemporânea. E, para mim, aí eu vou passar a bola para você, tem muito a ver com aquilo que a gente falou no primeiro ano, né? Esse engessamento do conceito de arte da conexão com o que meu olho acha belo, né? Eu olhar e pensar que meu olho descansa, ele acha que aquilo é uma coisa que traz uma sensação de conforto. Aí não é assim, então é feio, não serve. E o grafite, por exemplo, sofreu muito com isso, né? É porque você tem na questão da arte de rua, né, ou na arte feita na rua, algumas questões que o grafite e a pichação, eles terminam se confundindo em determinados momentos, porque você tem grupos que têm uma disputa na rua, onde eles fazem a sua marcação. E aí você tem uma estética urbana que muitas vezes não é respeitada. Por exemplo, eu lembro que nos 8 anos que passei de vida religiosa, eu vi inúmeras vezes no mesmo ano sendo pintado as paredes dos conventos e mosteiros aqui de Salvador. Então, você está fazendo isso, ou seja, essa projeção, num patrimônio material, alguns de mais de 400 anos. Então, assim, aí vem a discussão da questão da poluição urbana, vem a questão da agressão ao patrimônio, e aí alguns colocam como vandalismo. Aí vem a estética do grafite, ou seja, da pintura, com toda a ideia de possibilidade de arte, não só aquela disputa de marcações nas ruas. Então, aí vem um outro lado de uma produção artística muito rica, que também é uma produção de rua. Agora, interessante notar, Paulinho, quando a gente fala assim, essa estética ou essa arte que vem a partir de 1945, é justamente uma arte que vem
naquele leque de um monte de coisa que vai aparecer de contracultura, que é o pós-guerra, né? Sim, Então, sim, toda essa referência, que já era algo no sentido concreto, agora também vem para o sentido experimental, é a vivência material, que não é só matemática, é aquilo que se vê. Então, a arte, ela precisa estar engajada nessa coisa, ela precisa ser denúncia, ela precisa ter os pés fincados no que a gente chama de uma realidade empírica, experimental, e não só de uma realidade concreta, matemática, né? Então, você tem aí, né, a questão do grafite como essa discussão. Aí você me pergunta o que é que você acha sobre isso. Eu não acho nada. As discussões são as mais variadas possíveis, mas é difícil você discutir sobre uma arte sem escutar o artista, né? É muito difícil você falar horas e horas sobre o grafite, quer dizer, até muito fácil, sem nem escutar quem produz o grafite. Então, você tem uma arte como o grafite, tem artistas brasileiros que são reconhecidos lá fora. sim, Então, a gente tem uma visão daquilo que você falou, né, do feio, do belo, a partir de perspectivas que são muito, é, como é que eu posso dizer, rotuladas por um aspecto social e um estamento, ou seja, um grupo na sociedade que dita aquilo que é a beleza ou não. Eu lembro muito bem quando construíram a atual prefeitura, ninguém foi consultado, porque estavam construindo um prédio todo de ferro em cima de algo que era antigo, numa praça que tem prédios antigos. Então, se está fazendo um prédio muito moderno ali, com estrutura de ferro, que não é uma coisa tão bonita assim, do ponto de vista até estético, mas era algo, futuro, parará, para sim, mas a gente está em cima de um patrimônio. Será que é assim? Você tira, você descarta, né? Então, são discussões que eu acho que são muito mais honestas do que você dizer que o cara, porque está ali pichando, está simplesmente fazendo um vandalismo, etc. Né? Então, tem várias formas de vandalismo, né? Para é. a gente discutir assim, o que seria a arte, o que seria toda essa produção, o que E seria as qual, cidades. e qual é a finalidade do espaço urbano também, né? Porque a É, gente está no processo de desertificação, muito sim, pautado, inclusive, na violência, né? A rua deixou de ser um espaço de todos. E, por exemplo, esse grafite aqui já apareceu na prova do Enem, que é do Banksy, né? Que é grafiteiro brasileiro. E aqui é o PowerPoint adapta, né? Como diz um amigo meu, adapta, mas ele tá com um ramalhete de flores, né? Então você tem uma postura meio agressiva, né? Inclusive com o rosto coberto, que nos leva a uma série de leituras, né? Se a gente olha um homem com o rosto coberto, nessa postura, às vezes antes até de olhar o que ele tem na mão, a gente já. E aí uma visão mais ampliada, ele tem um ramalhete de flores nas mãos e é um grafite muito discutido, muito conhecido, muito famoso esse. E a questão foi interpretativa, acho que estava relacionada a um trecho de uma canção, né? E eu lembro muito de uma fala do Che Guevara, e sem nenhum partidarismo, pelo amor de Deus, que ele fala em endurecer sem perder a ternura, né? Então, essa imagem me leva muito a essa coisa de que você pode ser firme, mas que você pode ser eterno numa sociedade que é tão repleta de atos de violência. E, aliás, estamos no auge, né? Eu nem sei se eu posso dizer que estamos no auge ou se esse auge né? Já vem sendo tecido há algum tempo. Então, os grafiteiros trazem muito para esse espaço também da discussão da violência, né? Os Gêmeos, o Cobra. Tem muita gente boa que faz, inclusive, muito sucesso lá fora, né, Ronald? sim, e com prêmios, assim, em Berlim, etc., que são prêmios, assim, internacionais, muito interessantes e que poucas pessoas conquistaram, né? Sim.
No O que eu Brasil, acho mais interessante dessa arte, né, Paula, qual? eu estava Como um procurando aqui o todo? nome da artista, quando eu cheguei em São Paulo, deixa eu ver se é ela, é assim, a arte plástica japonesa, quando eu cheguei em São Paulo, na década de 90, se eu não me engano bem, deixa eu só me certificar aqui para não dizer errado, tinha no metrô de São Paulo uma exposição de uma artista japonesa, vários quadros foram colocados ao longo. E depois fizeram uma espécie de réplica, né? Ela está com 93 anos, sim, é ela. A Yayoi Kuzuma, né? Ela tinha várias exposições dela no, ao longo do metrô. E aquilo foi para mim uma coisa muito impactante, aquele espaço do metrô, em que você passava dentro do metrô e via aqueles quadros, né? Como um cenário urbano e, ao mesmo tempo, servindo de galeria para a arte de uma artista famosa internacional. Então, assim, é aquela coisa, um cara que é grafiteiro no Brasil, para ele ser respeitado, ele precisa ganhar um prêmio em Berlim. Onde é que está a questão da estética urbana, né? Então, assim, não, não tem. A gente precisa entender que você tem cidades e cidades, e, por exemplo, você falou dessa coisa de desertificação das cidades. Uma cidade cheia de concreto e sem cores, Exatamente isso. né? E violenta. E violenta, porque há também uma outra questão, que eu acho que é uma discussão muito interessante, que é o esvaziamento das cidades, né? Você tem um final de semana em que os shoppings estão cheios e as cidades estão desertas, porque as cidades têm um comércio, mas não tem nenhum mais entretenimento. Eu lembro que, assim, sem saudosismo, é uma lembrança, e isso é uma lembrança que eu posso dizer boa, porque acredito que seria boa para outras pessoas. Eu tive uma adolescência em que tinha um pouco shoppings e que a gente tinha no final de semana, depois que as lojas fechavam na Avenida 7, você tinha sorveterias, você tinha cinemas, você tinha uma série de coisas, hamburguerias, uma série de coisas que você andava pelas ruas e tinha muita gente na rua. E como tinha muita gente na rua, mas os tempos eram outros. Sim, mas hoje você não tem quase ninguém na rua, então cada pessoa que se arrisca aí na rua está mais exposto ao Sim. esporte. Então, essa cidade que já tem uma construção de deserto, ela fica vazia e os shoppings estão cheios. Uhum. Então, você tem uma estética capitalista que esvazia as cidades, e aí você tem. Porque a discussão é: as cidades esvaziaram porque elas ficaram violentas ou ficaram violentas porque ficaram vazias? Vixe, boa, né? É um bom questionamento esse, né? Aonde está a base da coisa? E assim, quanto mais elitizado for o bairro, mais esvaziamento, por exemplo, em determinado dia, porque nos bairros mais afastados dos centros, a vida ainda há muito do orgânico no cotidiano, né? Eu gosto muito de morar aqui no Rio Vermelho, porque o Rio Vermelho ainda tem características de um bairro que são várias características do mesmo bairro. É um bairro que é popular, em Boêmio. alguns lugares não tanto popular, é boêmio, e é um bairro que a galera vem andar, vem fazer, praticar, andar de bicicleta, de skate, É etc. inclusivo, é muito inclusivo. É. Então, o que que aconteceu? Teve um cenário de violência no Rio Vermelho, você teve umas 2 semanas o Rio Vermelho vazio, mas aí hoje você tem um policiamento, etc. E você tem essa coisa da rua. Eu acho que é interessante, agora mesmo começa a primavera para a semana, né? Daqui a 2 semanas. Então você tem o festival de primavera, que tem bandas, tem um monte de coisa, e tem as barraquinhas que montam nas praças. É muito interessante essa ocupação das ruas, como até numa questão artística das pessoas que produzem artesanatos, produzem coisas, estarem vendendo nas ruas. Então você tem uma dinâmica estética da cidade, né? Uma dinâmica Que, urbana muito interessante. que se fosse estimulada, traria benefícios, né? Sim, Porque tem isso, né? Parece que a cultura da violência se dissemina cada vez mais e que as pessoas
já se habituaram a ela, então se sai cada vez menos, vamos assistir série, vamos pedir comida em casa, não vamos fazer parte da rotina viva, orgânica, né? Eu acho que a arte contemporânea, inclusive música contemporânea, dança contemporânea, teatro contemporâneo, essa coisa da rua, né? Da dança na rua, do teatro na rua, e da tematização da vida, porque isso é contemporâneo também, você tematizar o aqui e o agora, né? Por exemplo, né? Aproveitando que a gente está entrando nesse viés, a arte contemporânea foi muito influenciada na ditadura militar. Por quê? Porque os artistas beberam naquela fonte. Na fonte do que estava acontecendo a partir do ato institucional número 5, esses artistas foram perseguidos, censurados. E quanto maior a perseguição e a censura, mais a produção artística se fazia necessária, né? Sim, Porque não se cala apenas um. A arte é a voz do coletivo, é o eu, que é o artista, falando em prol de uma coletividade. Aí vem o tropicalismo na década de 60, e com o enrijecimento do período militar, esse tropicalismo foi ganhando um caráter político para o qual ele não havia nascido, inclusive, né? Ele nasce como uma experimentação, e daqui a pouco o tropicalismo tem agregado o cinema novo, tem agregado o teatro de arena, tem agregado artes plásticas, né? Então, surge aí um movimento contemporâneo, um movimento de arte contemporânea, engajado, politizado, de denúncia, de crítica, e que leva as pessoas a um movimento também de reflexão, de pensamento, não é? E que a gente termina precisando o tempo inteiro, porque não foi uma coisa lá do passado, né? Até hoje a arte crítica é necessária. Por quê? Porque a gente continua numa estrutura, eu não estou falando só de Brasil, eu estou falando de uma arte contemporânea nos mais variados lugares, a arte continua tendo um papel fundamental de denúncia, não é? Ela continua ligada à manutenção de uma voz ativa contra a desigualdade, contra a violência urbana, contra a destruição do meio ambiente, contra a cultura de desigualdade racial, de segregação racial. Então, hoje, a gente o que mais tem, por exemplo, quando você ouve um rap de qualidade, um rap com uma questão sociológica ligada à desigualdade, tem cada letra sensacional, tem cada posicionamento, isso é arte contemporânea mesmo, o rap nascendo lá nos Estados Unidos, no movimento hip hop, você traz ele para uma realidade como a brasileira, e a gente tem a postura de um rapper que muitas vezes nasceu naquele ambiente do qual ele está falando, como o sambista na década de 40 falava do morro, porque ele vivia no morro, né? Então, assim, a arte contemporânea, eu acho que aí o Enem cobra exatamente por essa vertente, Ronald, termina sendo um documento sociológico, um documento histórico também, né? Claro que salvaguardadas todas essas questões que você traz, tá certo? Da preocupação com o espaço urbano, da preocupação com os monumentos históricos, com a preocupação com a, 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 a topografia local, não é em qualquer lugar que se pode fazer isso, com uma preocupação de questionar quais os interesses que essa obra traz, né? Mas São Paulo, por exemplo, está tendo há algum tempo a ação de apagamento de muitas obras, muitos grafites. Marisa Monte fez até a música, para a gentileza, né? Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Então, vem essa ideia também de que o que, que tem valor artisticamente, o que, que deve ser apagado, o que, que deve ser valorizado, o que, que não deve ser valorizado. E isso é uma discussão muito profunda, né? sim, porque quando você tem a questão da contemporaneidade, você tem também essas discussões, que a gente precisa ter um certo cuidado para as discussões que cada vez mais se tornam discussões academicistas, ou seja, dentro das universidades, e que elas não chegam para. Que você não tem nenhum intelectual orgânico que fale justamente para o povo. Por exemplo, você tem toda uma discussão sobre racismo estrutural, etc., que boa parte da classe média, as universidades discutem, pessoas nas redes sociais, mas que quando você chega para as pessoas e pergunta, você sabe que é tal coisa? E tem um pessoal que faz até um tipo de humor, eu acho interessante até para revelar.
como isso se trata. Ah, você é hétero ou é homo? Aí a pessoa não sabe o que é. E aí até coisas bem simples, como por exemplo, se sua filha tomasse creatina, o que é que você faria? Ah, eu ia rejeitar porque eu acho absurdo. Não sabe o que é. Então você tem uma discussão, você tem uma discussão que é sobre pessoas da sociedade, pessoas pobres da sociedade, você fala sobre elas, fala até no lugar de fala, e só que elas não participam do debate porque elas não têm noção do que é discutido sobre os seus problemas. E aí, quando você traz a questão da arte, a arte tem esse papel também educativo, né? De você levar para as pessoas esse papel. O que que é isso aí? Eu lembro que aquela campanha da Orquestra Sinfônica da Bahia no Teatro Castro Alves, né, que era sempre nos domingos, e às vezes tinha um preço simbólico, alguma coisa, ficava super cheio aquilo, né? Ah, mas as pessoas não vão ao teatro porque elas não sabem, elas não. Hoje você tem isso até na classe média, pessoas que têm condições, não sabem, nunca foram num teatro, nunca foram É, assistir uma orquestra. sim. Vai para um show porque o show é massificado o tempo inteiro. Então, assim, o debate da arte como arte engajada, que é a proposta aí, é cada vez uma discussão bem distante daquelas pessoas que deveriam participar da discussão, né? E Então, necessária, né? os artistas têm esse papel social de estarem aí o tempo todo. Como tiveram ali, né, os artistas no período da ditadura militar, mas que chegou a um ponto que as pessoas já não entendiam mais as músicas, aí vem um período do quê? Dos festivais, etc., que tem um outro tipo de discurso, tem um discurso, às vezes, que foge da realidade, mas quando trata da realidade, ele é mais concreto, ele é mais visível, ele é mais objetivo, né? E a gente volta àquela coisa que a gente discutiu, já não lembro se em aula de primeiro ou de segundo, de como a arte é um viés da sociedade, de um estudo da sociedade, que move também outros estudos. Como não para, não é uma coisa fixa, parada. E a contemporânea convida isso, né? Porque, assim, quando a gente fala de arte engajada, a gente fala de uma arte conectada ao cotidiano das pessoas, né? A essa ideia. O que é que eu tenho? A minha sociedade é democrática, mas o que é que eu tenho nessa sociedade democrática? Até onde eu tenho direito e a partir de onde eu não os tenho e não tenho consciência de que não os tenho, porque virou uma rotina, né? Até onde a arte pode me levar a uma reflexão mais profunda sobre o meu lugar né, nesta sociedade e que tipo de acesso eu tenho ou eu não tenho e que deveria ter, né? Então, eu acho que nesse viés, assim, de pensar dessa forma, quando você fala de teatro, né, às vezes eu pergunto em sala, e aí, quem não conhece o TCA, né, quem nunca foi ao TCA, quem nunca foi não tem a mínima vontade, Quem não e é conhece o Vila Velha, aí impressionante, o número é absurdamente. absurdo, né? Quem nunca foi à concha acústica, mas as pessoas vão ao cinema. Por que que vão ao cinema? Porque o cinema já é uma arte que tem uma estrutura de marketing muito forte, né? E Então, dentro assim, dos shoppings, ou seja, está dentro da bolha ali. é, porque se for fora, por exemplo, eu pergunto, e aí, quem já foi ao circuito de arte, o cinema do passeio, tão pertinho e tão distante, né? Sim. Tão perto, tão distante. O cine do Museu Geológico ali, do Canela, que agora tem Cine Som, dia de sexta-feira, passa um filme e depois tem um showzinho intimista sobre o filme. Então, essa semana foi um documentário sobre Alcione, um documentário muito interessante, porque ela é filha de musicista, ela é uma musicóloga e toca trompete, saxofone, as pessoas conhecem Simone como sambista. E ela não é sambista, ela se apaixonou pelo samba no caminho. É impressionante a história dela. E teve depois uma homenagem, um tributo a ela com uma mulher cantando Alcione, né? Então, assim, são convites, espaços pequenininhos, né? Mais aconchegantes, não é essa coisa comercial de você vai e senta ali. Ronaldo, eu vou dizer uma coisa, eu não sei do tempo.
que eu fui ao shopping com um programa. Porque assim, vira e mexe até. Eu digo assim, não, tudo bem, para comprar uma coisa ou outra. Comprou, foi embora. Me tem muito tempo que eu não vou. Quando eu penso aquela praça da alimentação, aquele som de pessoas falando ao mesmo tempo, me dá uma angústia, sem nem estar lá, imagina se eu estivesse, sabe? Porque é algo assim, eu estou trabalhando na década de 50 e 60, e esse modelo de vida americano que eles exportaram para o mundo todo, que se concretiza num lugar chamado shopping center, né? Esse centro onde as pessoas são convidadas a comprar sem nem saberem por quê. A maneira como os supermercados são organizados, deixando os gêneros de primeira necessidade lá longe, você vai passando de seção em seção pelo supérfluo. E aí a gente, às vezes, nem percebe que vai colocando uma coisinha na cesta, outra coisinha, e o que eram 5 itens viram 22, 20, não é? E como isso é feito de forma inconsciente? Se a gente não tiver conectado, não, peraí, eu não vim comprar isso, eu não preciso comprar isso, né? Artisticamente eu acho que a gente também tem um vício muito grande, né? A gente fica numa caixa, a gente hoje está falando muito de caixa, né? E para desencaixotar, desencaixar, é trabalhoso, né? Mas na contemporaneidade, a arte civil é isso, essa expressão aí, Vicky Muniz, né? Expressão artística engajada é aquela que demonstra protesto, denúncia, crítica. Os artistas são atores sociais ativos, preocupados. Então, é uma arte que questiona, que expressa contentamento, descontentamento, inspira discussão, que vai para a música, vai para teatro, vai para cinema, vai para pintura, vai para grafite, vai para. Aí, irmão, é um negócio que não tem fim. As possibilidades são muitas. A dança contemporânea mesmo tematiza miséria, fome, né? Então, repare, de 1927 a 2004, você tem uma artista muito famosa vivendo, que é a Lígia Pape, ou Pape, como você queira, né? É, e que vai do cinema à escultura. E uma coisa que eu acho da arte contemporânea, Ronald, é a multiplicidade de possibilidade que cada artista tem, né? Uhum. Porque você não tem mais. Às vezes eu fico me vigiando, e eu gosto muito das suas publicações nos stories, porque eu tenho um gosto musical que é muito eclético. Mas quando eu gosto de uma coisa e fico ali ouvindo, sabe? Uhum. E eu gosto dos seus stories porque você e Rai me apresenta muita coisa nova. Cantora de ópera, a menina, uma voz linda com 14 anos, sabe? E eu fico ali ouvindo. Eu gosto muito de jazz, por exemplo, eu gosto muito de blues, eu gosto por exemplo, Fitzgerald, adoro Sim. a ela Fitzgerald. Mas às vezes da gente gostar e ver tanta coisa que não nos serve na contemporaneidade, a gente corre o risco de não conhecer o novo. Por exemplo, eu vejo muita vozinha miúda fazendo sucesso. A nova Uhum. MPB, umas coisinhas miúdas, menino, sem alcance. Eu digo, peraí, se eu tenho a Elis Regina, se eu tenho Cássia Eller, por que que eu vou ouvir, por exemplo, sem nenhuma ofensa, essa menina Sá, essa não sei o que Sá, né? Tem umas vozezinhas, Ana Vitória, desculpa, viu, galera? Eu sei que vocês gostam, mas eu gosto de potência vocal. E tem Potência uma. vocal. Para mim, É. música não é só letra, não é só instrumento, é tudo. E é potência, né? O cara, onde quer chegar, chega, alcança. Você ouvir a Zizi Posse cantando, ela brinca, Maria Bethânia brinca com a voz. Aí vem uma meia dúzia de rostinhos novos, poxa. Tem uma coisa que eu tenho uma preocupação, eu gosto muito de colocar nos stories, artistas que são bons e não são reconhecidos. É o que a gente chama de intérpretes, os norte-americanos gostam de chamar muito de cover.
É aquela galera que pega e se propõe a cantar MPB, Elis Regina, e você vê pessoas com muita qualidade, extensão vocal e tudo, só que elas não ganharam espaço. E é muito interessante, sabe o que, Paulinho? Por exemplo, é raro eu pegar um artista novo desse, né? Eu às vezes coloco alguns, até que já são mais famosos, colocar lá no story, depois ele curtir e às vezes até agradecer. É muito interessante, porque, sabe, e é um papel que eu acho assim interessante de você divulgar coisas novas que têm consistência, Qualidade. É. e que não caíram no agrado da indústria cultural, da massificação. E aí você, por exemplo, tem uma que eu falei já para você algumas vezes, que é a da Ira Savoy, que está até ganhando um espaço, já fez um show aí com Zé Cabaleiro, mas eu acompanho ela há o quê? Há uns 10 anos como intérprete aí do Belchior. Então, assim, uma extensão vocal, sabe aquela pessoa quando canta a capela, você fica assim, meu Deus, sem instrumento nenhum, e ela faz esse Hum. sucesso todo. Aí você tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é o artista que ele está ali, né, no meio. Aqui no Rio Vermelho tem uma casa nova agora que chama Casa da Mãe, que tem Ah, é sensacional. muito artista novo que vem para aí e tal, e que tem esse espaço, e que é um espaço bem, como você falou, aconchegante e tal. É Ah, ali muito é legal, massa. porque assim, você tem artista de qualidade, que você não está privilegiando porque você está fazendo favor, porque tem qualidade, mas que não estão no espaço midiático que poderiam estar fazendo muito sucesso. Mas é isso, porque assim, e eu acho interessante que tem umas coisas na música clássica, novos talentos, né? Que às vezes um menino, uma menina que você percebe ali, um instrumentista ali, jazz, etc. Eu acho isso bacana. E como a internet tem essa coisa de você vai procurando, vai lhe oferecendo, às vezes eu tô É. ali e aparece. Aí eu digo, "Ó, que legal, pá." Então, eu acho isso legal porque, assim, a contemporaneidade, ela tem essa massificação da escolha, mas tem a ilusão também dessa escolha, porque tem muita coisa que oferece, mas tudo ali no funil para te apontar para aquilo que é, né? Por exemplo, hoje mesmo eu cheguei numa turma do segundo ano e estava escutando Luísa, acho que é Luísa Sonda, eu não conhecia, Ah, uma música até sim. bonita. E eu disse, gente, que música bonita. Ah, professor, mas é porque ela canta de tudo, inclusive umas músicas bem baixarias. Eu disse, eu não sabia. Mas a música, você percebe que ela tem uma voz bonita e tal. Mas, O dentro que do que está aspecto. fazendo com isso, né? Não, e o que estão, porque muitas vezes o artista tem que se perguntar o que estão fazendo do artista. É. Qual é a oportunidade que estão dando para ele dentro daquilo que ele tem, né? E o que é que a que público ele quer alcançar, né? Que Ou qual é o público é público esse? que lhe é oferecido. Tem mais É, isso também, né? é muito complexa essa relação. Arte, público, oferta, busca. Aí Mas vamos você para cai na ali. questão que a gente falou antes do concreto, a demanda, a Sim, procura, a aquela coisa demanda, exato. matemática, né? É. Aí ali já vem essa arte dela aqui, por exemplo, são fios, né? Parece luz, né? Isso é Mas é muito uma lindo, Paulo. instalação. Instalação é uma nova linguagem da contemporaneidade, né? Em que você, no espaço fechado, convida o espectador a entrar. Então, você pode usar o que quiser, a depender da sua proposta. Neste caso aqui, ela faz exatamente a instalação com fios, e esses fios refletem e formam linhas quase invisíveis. É interessante, porque no primeiro olhar parece luz, né? Sim. Parece um E reflexo até de luz. o tom que ela dá Sim, meio das linhas, dourado, né? né? Então, essas questões da contemporaneidade são muito pautadas na liberdade mesmo. Quer dizer, a gente está depois da modernidade, mas a gente não vai perder a liberdade. Uma vez conquistada a liberdade, Ronald, é difícil a gente querer perder, né? Aí a Né? gente tem o Cildo Meirelles. O Cildo Meirelles é muito interessante. Eu fui pesquisar sobre o Cildo Meirelles. E ele é um artista, eu coloquei aí o artista multimídia, e ele faz umas coisas interessantes com a obra dele. Ele traz pessoas, mas é algo que é meio escultural, trabalha meio com escultura, né? E ele faz essa crítica
a censura com mensagens que ele esconde. Então, é o subliminar. Sabe a linguagem subliminar? É um Sim, convite para o espectador também lançar sobre a obra a leitura dele, espectador. Claro que tem a intencionalidade, porque a obra contemporânea ela tem um caráter engajado, né? E caráter engajado, toda vez, galera, que vocês ouvirem caráter engajado, tem a questão crítica, a questão política, tá? Que às vezes, e na maioria das vezes, sendo um artista brasileiro, é sobre o governo brasileiro, mas pode ser sobre coisas universais, que estão aqui, mas poderiam estar em qualquer lugar. Então, o Cildo faz essa arte, e é muito interessante como cada um de nós, eu olho, eu posso ter uma perspectiva, Ronald pode ter outra, né? Então, a arte dele é uma arte que é meio portátil, então ela circula, ele cria, mas é no próprio espaço de exposição, sabe, Ronald? Você circula e você com a arte, ela também. E você sai desse espaço do convencional. Qual é o espaço convencional da arte? Galeria, museu. Ele traz isso para a rua. Essa é uma novidade da arte contemporânea. Você sai do museu, você sai da galeria. Às vezes o espaço da arte é a rua. E ele é criativo, então é da escultura, a colagem. Isso aí, por exemplo, ele cria um espaço, cria um ser humano aí, que às vezes é papel, às vezes é cartolina, às vezes é madeira. E você circula aí, e até as sombras trazem uma percepção da arte. sim, Numa sociedade da preguiça, Ronald, eu acho que isso é um convite, sabe? Por quê? Porque é aquilo que a gente conversou sobre a criança hoje, o iPad, o celular, você convidar a experimentar, às vezes é desafiador. Olha essa obra aí. Olha essa sim, obra aqui. Você entra nela, você pisa, começa a sentir-se aí dentro. Porque pode ser que alguém entre aí e se sinta completamente asfixiado. O sim, convite, às vezes, inclusive, Ronald, é para fechar o olho, só ir para o sensorial, para o toque, para o cheiro. Porque, às vezes, a nossa visão, ela impede as outras sensações. Então, o Ernesto Neto, por exemplo, isso em São Paulo é normal. Aqui a gente tem mais dificuldade de encontrar esse tipo de exposição. Mas em São Paulo é muito comum. E eles divulgam muito. Então, a obra chama o espectador a entrar nela, como se ele estivesse entrando em si mesmo. Eu vou lhe dizer, você é psicanalista e você sabe que tem gente que não suporta isso aí, não, tem né? gente que não dá conta, não. Não dá conta, não. E são instalações. Por que instalações? Porque você monta e desmonta. Instalação é isso, você monta e desmonta, a depender do que você queira. O Museu de Inhotim, né, lá em Brumadinho, ele é um museu bem de arte contemporânea. Todo mundo é convidado a entrar na obra. E você circula. E cada pessoa tem uma sensação diferente. Porque as obras são um convite ao sensorial mesmo. O que é que você está sentindo aqui? E está tudo bem se você disser eu não estou sentindo nada. Está tudo bem. Porque tem gente que não sente nada mesmo. Você vai inventar que está sentindo o que você não sente, Sim. né? Porque depende de. Tem pessoas que não conseguem nem. Né, quando você fala, por exemplo, de análise, análise é um processo terapêutico e algumas pessoas não dão conta porque tem um mergulho existencial. Então, quando você vai para isso, você precisa fazer, assim como na análise, uma inversão. E se Lógico. você não entra nisso, né, você olha assim, ah, que estranho, isso aqui é passivo de vários julgamentos, de vários pré-juízos e vários pré-julgamentos, né, no sentido de preconceito. Porque muitas vezes, por exemplo, eu lembro um curso que eu fiz de psicoterapia integral, que tinha algumas dinâmicas que inicialmente eu tinha uma certa resistência. Aí quando eu comecei a me perguntar por que que eu resistia a isso,
E foi tão legal porque eu pô, consegui curtir cada movimento daquele, cada questão corporal, que eu estava preso a uma questão até estética, de uma observação muito dentro dessa possibilidade do museu, dentro dessa possibilidade Sim, do ateliê, de entrar e ver alguém fazendo, ou dentro de uma galeria, mas você sempre espectador, você nunca participa, nunca mergulha naquele processo. e E aí ao tá mais mergulhar seguro, no né? processo, Não dá a impressão que tá mais seguro? claro, porque você está vendo, você não corre risco, né? Não É, existe erro quando você não tenta. Então, ao mergulhar ali, nossa, então essa experiência é muito legal de é. você pisar, porque a gente está vendo ali, e aí as duas pontas que tem no meio parecem que esse tecido é no chão, não, ele fica alto. Suspenso. Essas pontas estão no meio porque tem pessoas pisando. A pessoa tira o sapato, tira a meia e começa a pisar. E na medida É, que vai pisando, ou andando, ou tocando, a coisa vai se moldando ao seu movimento ou ao seu repouso aí dentro. E vai formando coisas novas a partir do seu movimento. Então, é um sim, convite de co-criador da arte. É muito exato. interessante. É isso mesmo. A contemporaneidade é bem diferente desse conceito que a gente tem, por exemplo. Se a gente trouxesse, talvez, Leonardo da Vinci, Michelangelo para uma coisa dessas e dissesse isso é arte, porque é o que você está trazendo da sua experiência em relação a uma coisa que você não conhecia. Primeiro momento, aí depois você integra. Mas se você fica muito rígido no conceito, você não consegue integrar. Você não consegue adentrar nesse espaço do convite, né? Porque o convite é feito, mas só é aceito se você estiver disponível. Porque se você aceita um convite, mas não está disponível, é caótico, é trágico, né? Você tem que estar pelo menos numa perspectiva, porque senão, mesmo, o bicho pega. Então, a arte contemporânea tem isso, das instalações que podem ser habitadas e exploradas pelo público, ele entra e o Enem gosta dessa cobrança. Teve uma obra do Deschamps, que é um monte de fio, e a pessoa é convidada a entrar na obra e se mexer ali, né? Aí tem relato dizendo assim que se sente toda amarrada, que se sente uma teia de aranha, que se sente na vida tendo que driblar problema para se sentir existindo. Então, olha isso que você traz, é a mesma coisa, são instalações. É como você interage que vai trazer uma resposta. Tem gente que olha e diz, até me livre de entrar aí, vou me sentir asfixiado, vou morrer nesse meio desses fios aí, nessa loucura toda. Teve uma instalação, Ronald, com 1.168 fotos de pessoas que morreram no Holocausto. Era uma instalação, espaço fechado, você era convidado. Sabendo, você entrava na obra. Tem gente que não dá conta disso, não, né? Porque é totalmente diferente de você ser convidado a entrar numa instalação com 1.168 fotos de pessoas que passaram nas principais universidades brasileiras e nos primeiros lugares. A energia do local é outra, né? A perspectiva é outra, né? Dialoga com o espaço arquitetura, onde a obra é montada. Isso aqui tem a ver com o que a gente conversou antes sobre esses espaços. E aí, aqui a gente tem o escultor Tunga, Sim. desenhista. Gente, ó, uma Fico coisa lindo. importante no Enem é vocês não ficarem decorando o nome de ninguém, tá certo? Porque não vai ser perguntado sobre quem é, quem não é, né? Mas é importante até para pesquisa, material de pesquisa. A gente quer dar a vocês um pontapé. Claro que na arte contemporânea ninguém conhece todas as pessoas. Você tem críticos de arte que conhecem porque é o trabalho deles, tá? E nem sempre todos, mas a gente vai pesquisando, vai olhando, né? A Adriana Varejão, por exemplo, me chamou muito atenção pelo estilo de obra que ela faz, né? Que a gente começou lá no primeiro slide. Elementos históricos, culturas, ela traz o grotesco. Vicky Muniz, fotografia, história de arte, imagens, ícones, olha como é plural, colagem, pintura, alimentos industrializados, algodão, material reciclável, tudo entra na contemporaneidade como arte. E isso é uma coisa muito importante, que a contemporaneidade termina herdando na modernidade, Ronald. Não preconceito, a liberdade do
construir. Tudo é inspiração poética. Claro que vão aparecer pessoas que vão dizer, isso eu faço, né, Ronald? Isso é É, arte. Presas a um ideário, presos a uma cultura, presos a uma representação, a uma repetição de modelos, tá? Eu lhe digo que dar aula de história da arte, estudar história da arte, me levou a muita gente que eu fui estudar e muita gente que eu também cito, mas não estudo, tá? Mas, assim, é um campo minado de descoberta, viu? Cada explosão é uma inspiração, muitas vezes. Você vai descobrindo, vai mergulhando, né? O Ronald está falando de vozes que ele descobre, às vezes você vai ouvir uma e descobre outra. E também não tenho nenhuma pretensão de conhecer todos os artistas nem tem contemporâneos, como, pô, né, nem tem. Paulinho? Nem tem como. É igual, por exemplo, quantos anos eu já tenho na filosofia e você vai me perguntar, pô, tem alguns filósofos que você, em algum lugar que você desconhece hoje, sim, tem alguns que eu sei que existem, mas não conheço, nunca li nada sobre. Pois é. E aí a gente E descobre junto. assim, Às vezes o aluno traz, pronto, você conhece aqui? Não, não conheço, mas me mande aí, né? Uma menina me apresentou um curta-metragem essa semana chamado Contra Filé. sim, Disse assim, olha, um curta maravilhoso, é a sua cara, assista. Pronto, me mandou, hoje eu vou ver, é um curta pequenininho, acho que 16 minutos apenas, né? Apenas para mim, porque para os alunos é uma vida. Mas assim, olha que obra isso aí, né? Lixo extraordinário. Eu aqui te imitei, viu? Extraordinário. Eu comi um R que deve estar bom, com, tem aí. com O e com o B de absurdo. Então, assim, a É, gente, como professores, não conhece todas as coisas, ainda mais quando esse universo envolve arte, filosofia, porque o tempo todo tem surgido, gente. O não, e tempo aí, todo tem eu não surgido trabalho coisa. com eles, eu digo sempre para eles. Se eu trabalhasse a sociologia de hoje, a filosofia de hoje, seria muito mais prazeroso, mas também seria muito mais difícil porque ia exigir deles conceitos que eles não têm. Porque Sim, um filósofo hoje, ele não sai do nada. é verdade. Agora, vai falar de temas de hoje? Vai. Agora, também não tem no Enem. Porque o Enem não espera que você esteja estudando contemporaneidade filosófica, Lógico. mas espera que É. você tenha uma base para que possa responder algo no mínimo. Exatamente. Que você tenha leitura daquilo que está ali. Pode não ter leitura anterior, mas que você seja capaz de interpretar o que está ali, Uhum, né? Eu acho que a arte contemporânea está nesse viés. Se você, porque a arte contemporânea também hoje é sociológica, né? Ela sim, tem um caráter sociológico. A gente não pode pegar um grafite e tirar do aspecto sociológico. A gente não pode pegar uma colagem, uma crítica, não é, o que se está fazendo do ponto de vista ambiental e não ter uma leitura nossa como cidadão do mundo. É disso que a gente precisa tratar com essa galera. Vocês são cidadãos do mundo. Vocês não podem viver numa bolha achando que nada do mundo vai atingir vocês. Porque nós estamos no mundo, nós somos pertencentes. Aquela história de você não é espectador do mundo, você faz parte dele. Tem gente que teima em assistir a vida como se estivesse numa grande tela de cinema. Uma hora a vida vai te chamar para você ser o ator. E aí, faz o que com isso? Eu acho que a arte contemporânea é um convite, Ronald, porque a gente sai daquele conjunto de características que as estéticas têm. Por exemplo, conjunto de característica barroca, ele decora. Conjunto de característica neoclássica, ele decora. Conjunto de característica romântica, ele decora. Aí chega uma hora, nas vanguardas, na contemporaneidade, que nós todos, e nós estamos nos incluindo, temos que nos dispor a pensar com autonomia, saindo desse lugar do padrão de conjunto de características, porque o conjunto da característica é inovação. O conjunto de características é beber na realidade cotidiana. É beber na fome, é beber na miséria, é beber na desigualdade, é beber na ausência, na carência, na falta. E aí, ou você aceita o convite,
ou o mundo vai ser um constante processo de enaltecimento da sua ignorância. Porque se eu penso e existo, se eu não penso, é como se simplesmente não existisse. E não existir. Eu acho que é muito triste, viu? Eu estou na pegada da existência, viu, professor? Faz parte, né? Porque é justamente essa coisa de existir para não ser ex, ou seja, fora de si, né? Exato. É muito importante a gente, num processo. Não é quando você está falando de arte, a gente diz assim, mas você está falando de subjetividade. Não, a gente está falando de uma vida concreta. O problema é que essa fragmentação contemporânea, pós-moderna, de uma vida tecnocrática, tira a gente da contemplação daquilo que é estético, ou seja, daquilo que nos provocam sentimentos, né? Então, às vezes a gente precisa pisar, sair no chão de forma descalça para sentir o chão, Sim, para que a gente entenda que a gente tem está ali, né? Que a gente tem pé, que está na superfície, etc. Porque é essa humanidade que se perde dentro de uma vida robótica. E a sim. arte está o tempo todo nos chamando para a contemplação, seja na música, seja na pintura, escultura, literatura, que eu tanto. Nossa, tem hora que eu fico pensando assim, tem hora que a gente está lendo um livro tão gostoso que vocês, assim, quando termina, vocês dizem, acabou, foi. Podia ter o dois. Tem o dois. Tem uma segunda temporada aí desse livro. É, galera, estamos fechando aí o capítulo 16, tá? E o próximo capítulo, obviamente, é o 17. A gente está começando a ver lá o finalzinho já, né? Estamos no livro D, e vocês vão perceber no terceiro ano e no vestibular como tudo isso tem uma importância muito grande, tá bom? Senhor Ronaldo, de novo, gratidão, Um que o beijão, senhor Paulinho. tenha minutos, horas, dias, meses e semanas cada dia melhores, e daqui a pouco a gente se encontra para o capítulo 17, viu? Um Tá cheiro. bom. Beijo.